eu não fiz um vídeo editado, porque era muita informação para um vídeo editado, então eu peguei meio que um brainstorming, joguei aqui como um ensaio argumentativo que pode ser desenvolvido a partir daqui, tá? Então, a partir daqui, a gente deve evoluir nessa argumentação, pesquisar esses pontos, né, e ver se realmente todos eles têm sustentação, tá? Eu não estou aqui para ser dono da verdade, mas simplesmente para agora eu estou aqui sim para ser tocar na ferida incômoda. Isso eu sempre vou fazer, cara. Eu tenho o dom de fazer isso, gosto de fazer isso, pegar a ferida incômoda daquilo que tem que ser questionado e meter o dedo na ferida. Esse, para mim, é o maior prazer que eu tenho, pode ter certeza. Tá? Principalmente nessas questões relacionadas à história, relacionadas a sistemas, a elites, a versões oficiais, porque isso me lembra muito isso daqui, ó. Ele colocou o cara com chapéu de alumínio, né? Então, assim, ó, de um lado você tem o chapéu de alumínio. Realmente tem muita gente que é chapéu de alumínio mesmo, tá? Não tem lá, o cara não tem muito argumento, não tem discernimento. Só que do outro lado você tem isso daqui, ó, tá? Do outro lado, do extremo, você tem o Big Brother, você tem o grande irmão. Você tem um sistema que vai se tornando cada vez mais autoritário em relação àquilo que é verdade absoluta. E chega num ponto, na distopia orwelliana, né, você vai ter ali essa questão que as pessoas são totalmente alienadas e só acreditam no que o sistema diz. E o livro mostra que o que o sistema diz basicamente é uma invenção que ele próprio criou para poder controlar as pessoas e manter elas ignorantes e alienadas em relação aos fatos, sob controle. Então, será que a gente não está vendo isso? Esse é o ponto. Tá? Então, de um lado você tem o chapéu alumínio, do outro lado você tem isso aqui, né? E as pessoas que estão ali, elas brigam para defender o sistema. Elas saem atacando as outras que estão ali trazendo questionamentos. E esse é o ponto. Então eu faço aqui esse vídeo, né, com todas as ressalvas, trazendo os argumentos para quem quiser debater, tá? É isso. Vamos deixar o like, tá, pessoal? Por gentileza, quem estiver assistindo, deixe seu like. Não deixem de adquirir o livro Viagens dos Navios de Salomão ao Rio das Amazonas, tá? Esse relatório aqui do Dom Henrique Onfroy Thoron, a gente conseguiu transformar ele nesse livro, com ilustrações. Aliás, tem um outro lugar também, né, que é citado aqui, vou até dar um spoilerzinho. Tem um outro local que é citado aqui, ó. Os arvoredos, né, que também acreditavam ter uma inscrição fenícia. Tá? Aqui, ó. Nesse lugar aqui. Tem um spoilerzinho aqui. Tá? Denise disse, sim, é a realidade, a academia quer ouvir do estudante o viés oficial de uma agenda. Se o estudante discordar, não passa. Todo mundo sabe disso. Quem só não sabe quem assim, não passou por qualquer coisa que você vai ter que falar, você tem que falar. Você vai ter que passar pelas provas ali que são o certo e o errado que já está determinado. Tá? Porque realmente o negócio está complicado. Por isso, eu vou deixar aqui mais uma vez a recomendação para o dono do canal que fez o vídeo que eu respondi, né? O Contextologia, Tito Livio Ferreira, Técnica da Pesquisa Histórica. Cara, você lê isso aqui é fundamental, essencial. Tá? Rodrigo Medeiros, salve Rodrigo. Eles relataram terem sido atacados por mulheres guerreiras indígenas, conhecidas como Icamiabas pelos nativos, na foz do rio Jamundá. Orelana, lembrando-se das lendas das Amazonas da mitologia grega. Exatamente. Canal do Adriano Pedras Preciosas, que ele faz pesquisa por metais, minérios, né, e pedras preciosas. Então, mostra estradas pavimentadas no meio da floresta amazônica e túneis que são proibidos de mexer. Exatamente. Eu também já mostrei alguns desses locais. Já mostrei, inclusive, vídeos do Adriano, eu já conversei com ele, pedir permissão para mostrar, né? E realmente, você tem lá, tem uma muralha gigantesca no meio da Amazônia, só de pedra antiga, construção ciclópica é o termo, né? Termo técnico. Então, gigantesco lá, e dá para ver que é coisa muito antiga mesmo, no meio da floresta mesmo, coisa que os caras levam às vezes uma semana, 10 dias andando na mata para chegar, tá?
Isso que é hoje, que já tem muito mais cidade que naquela época. Só que quando os primeiros navegadores chegaram ali, eles não falaram só que eles encontraram o Amazonas, eles falaram que eles encontraram cidades com casas de pedra e quadras muito grandes separando. Uma coisa que agora não tem mais como negar, e a arqueologia já começou a mudar o discurso oficial um pouco. Não, eram civilizações complexas da Amazônia, que é uma coisa que até o rapaz ali do canal falou, no final, realmente eram civilizações complexas. Se eram civilizações complexas, por que não admitir a possibilidade delas terem vindo de outros lugares? Tá? Eu não estou falando que tem que ser de Israel, tem que ser do Salomão, tem que ser dos fenícios. Esses são os que mais se acredita, são as principais teses. Mas tem outros que possivelmente também chegaram no passado. Inclusive a América Central, se você comparar os monumentos com os monumentos da Indonésia, do Sri Lanka, você vai ver, assim, semelhanças absurdas, que não tem como ser coincidência. Tá? O tipo da construção, as pirâmides escalonadas, os dragões desenhados, o que seria como se fosse o corrimão, né, na entrada da escadaria, os tipos de escultura, o tipo de expressão desenhada, aquelas caras com a boca aberta, assim, né? Você tem na América, você tem na Ásia. Então existem estudos sobre isso. Então você vai dizer que não tem? Pô, no mínimo os caras vieram pelo Pacífico, então. Né? Vieram das Índias, vieram pelo Pacífico. Porque se a gente está falando desse tipo de construção, a gente não está falando da época da Beríngia, no final da Idade do Gelo. A gente está falando de uma coisa bem mais recente. Se esses caras podiam vir de barco, só que a história ainda não acredita nisso, não reconhece, na verdade, não admite. Então, eles também podiam vir do outro lado. Se eles vinham pelo Pacífico, eles podiam vir do Atlântico. Pronto. Simples assim. Isso mesmo, o nome Amazonas foi dado pelo explorador espanhol Francisco de Orellana e registrado pelo cronista que estava junto, Frei Gaspar de Carvajal, durante a expedição pelo Rio em 1542. Exatamente. Tá, pessoal, então ele estava respondendo aqui o Abelardo, tá? O nome do Amazonas com Amazonas é daí mesmo, tá? Inclusive está no começo do livro que eu coloquei essa análise, né? Essa nota inicial aqui. Viagens dos Navios de Salomão, Rio das Amazonas, uma obra de 150 anos, restaurada. Entrem lá, não deixem de adquirir. Na verdade, a gente já fez uma tiragem extra, tá? A gente vai fazendo enquanto o pessoal estiver querendo, mas a partir do momento que a gente vê que já esgotou, vamos dizer assim, a capacidade, né? A gente não vai ficar fazendo um monte também para depois ficar com um monte de caixa de livro, né? Então, assim, a gente fez uma tiragem extra, depois que a partir do momento que encerrar, acabou. Então vai ser um livro raro daqui a um tempo, tá? Essa edição especificamente. Então, aproveitem aí, o link está na descrição, no comentário fixado. E é isso, né? E façam a verdadeira história do Brasil, tá lá mais R$13 por mês ali, se for parcelar, você faz a verdadeira história do Brasil. Com tudo isso que eu falei aqui, bem mais fundamentado, em centenas de aulas ali separadas por módulos, editadas, não é live, é uma live editada, uma aula editada, então ela é mais objetiva, já vai só no conteúdo certinho, na sequência, bem objetivo, com bastante informação, tá? A gente precisa fazer isso, né? É o nosso papel aí de transformar no sentido de redescobrir as nossas histórias, nossos mitos, as nossas origens, nossas tradições, o que o povo falava, basicamente. O que o pessoal acreditava no passado. A gente encerrou aqui, né, o nosso tempo, tá? E é isso. Pessoal, muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima noite, tá? Uma ótima semana. Ative o sino para receber a notificação. Na hora que entrou na live, você já é notificado ali pelo YouTube, beleza? Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, se não está inscrito ainda, né? E é isso. Até o próximo vídeo.